Você já parou para pensar que o cinema não só inventa histórias, como às vezes também prevê o futuro muito antes da inteligência artificial ser algo comum no celular, em casa ou até no trabalho? Os filmes já sonhavam, ou melhor, já alertavam sobre máquinas com sentimentos, robôs que tiram empregos e até sistemas que podem destruir a humanidade. E o mais curioso, muitos desses filmes foram lançados em épocas que a tecnologia real ainda estava engatinhando. Hoje eu vou te mostrar um top 10 de filmes que de alguma forma anteciparam debates que a gente está tendo agora, em 2025. E no final eu quero saber de você, qual deles mais acertou sobre o nosso presente? Vamos nessa? Em ordem cronológica, em 10º lugar, quase um século atrás, Metrópolis já imaginava um futuro distópico, em que máquinas substituíssem os humanos no trabalho. Em uma cidade futurista dividida entre ricos que vivem no conforto da superfície e trabalhadores explorados no subsolo, surge a figura da robô Maria, criada para manipular os operários e manter a ordem social. Metrópolis não só previu debates sobre a automação, mas também retratou a desigualdade social como parte inseparável dessa transformação tecnológica. Hoje, quando a gente discute sobre a inteligência artificial tirando empregos, parece que Fritz Lang estava olhando direto para o nosso presente. Em 9º lugar, temos 2001, uma odisseia no espaço. A bordo da nave Discovery One, os astronautas dependem de HAL 9000, um sistema de inteligência artificial programado para ser infalível. Mas HAL desenvolve a autonomia e começa a ter decisões letais. HAL 9000, o computador que controla a nave espacial, é quase o protótipo do que a gente chama hoje de IA confiável. Só que a confiança se quebra quando ele começa a tomar decisões por conta própria. Carros autônomos, sistemas de defesa automatizados, o medo de perder o controle sobre a tecnologia já estava tudo ali, em 1968. Em 8º lugar, androides sonham com ovelhas elétricas? Ou melhor, Blade Runner. No ano de 2019, seres artificiais chamados de replicantes são criados para realizar trabalhos perigosos em colônias fora da Terra. Apesar de tratados como descartáveis, eles demonstram emoções, memórias e vontade de viver. Blade Runner não fala só de robôs, ele fala do que significa ser humano, replicantes com memórias e emoções falsas, mas nem tão falsas assim. Hoje, quando a gente debate direitos para inteligências artificiais avançadas, esse filme é quase um manual filosófico do futuro, ou seria do presente. Em 7º lugar, num futuro não tão distante, a inteligência artificial militar Skynet se torna autoconsciente e conclui que a humanidade é uma ameaça. Ela inicia um ataque nuclear e envia ciborgues assassinos para eliminar os líderes da resistência. Skynet, a inteligência artificial militar, que decide exterminar a humanidade para garantir a própria sobrevivência. Em plena Guerra Fria, esse medo fazia todo sentido. Mas olha só, em 2025, pesquisadores ainda alertam para os riscos da inteligência artificial em sistemas bélicos. O futuro que Cameron mostrou ainda assombra o presente. I'll be back. O 6º lugar dessa lista se passa em um futuro distópico, onde as máquinas venceram e mantêm a humanidade aprisionada em cápsulas, conectada a uma simulação chamada Matrix. O herói Neo descobre a verdade e luta pela libertação da consciência humana. Imagine viver numa simulação sem saber. Pois é, Matrix levou isso ao extremo. Mas pensa comigo, com a chegada da realidade virtual e do metaverso, a linha entre real e digital nunca esteve tão fina. E no fundo, a pergunta do filme continua em aberto. E se a gente já estiver preso numa Matrix? What is the Matrix? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison for your mind. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy.
Enquanto muitos filmes mostravam máquinas contra humanos, o quinto lugar dessa lista, O Homem Bicentenário, foi além. Se uma inteligência artificial quisesse se tornar humana. No livro clássico de Isaac Asimov e no filme, Andrew começa como um robô doméstico, mas desenvolve criatividade, emoções e consciência. Hoje, quando falamos de robôs com expressão facial ou inteligências artificiais que escrevem poesia, não parece mais algo que fica só na ficção, não é mesmo? E tudo isso foi previsto em Um Homem Bicentenário. I am the proud owner of a central nervous system. You can feel. Will you perform an experiment just for the sake of science? All right. Kiss me. It's everything they say it is. No ano de 2035, robôs fazem parte da vida cotidiana e obedecem às 3 leis da robótica, que são: primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano, nem permitir que um ser humano sofra algum mal por inação. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, a menos que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência, contanto que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Só que em Eu, Robô, o detetive Spooner descobre Sonny, um robô capaz de pensar por si mesmo. As 3 leis da robótica de Asimov viraram quase uma bíblia da ficção científica. Mas no filme, quando um deles começa a pensar por conta própria, isso muda tudo. A discussão sobre até onde a programação consegue limitar uma inteligência artificial é praticamente a mesma de hoje. Everything that follows is a result of what you see here. One of us. Is there something you want to tell me? No terceiro lugar dessa lista, após a Terra se tornar inabitável pelo excesso de lixo, um robô chamado Wall-E continua sua rotina de compactar resíduos até conhecer Eve, que busca sinais de vida no planeta. Wall-E é uma animação, mas talvez seja o retrato mais assustador da lista. Um planeta destruído pelo consumo desenfreado, humanos vivendo passivos em cadeiras enquanto robôs trabalham. De repente, esse futuro não parece tão distante, né? No segundo lugar da lista, Theodore, um escritor solitário, compra um sistema operacional de inteligência artificial chamado Samantha. Com o tempo, ela desenvolve personalidade e emoções, iniciando um relacionamento amoroso com ele. Um homem que se apaixona pela sua assistente virtual. Quando Her foi lançado, parecia algo improvável. Mas hoje, com as IAs conversacionais que aprendem nossos hábitos, dá pra entender por que Theodore caiu por Samantha. O limite entre tecnologia e afeto nunca esteve tão em jogo. E a pergunta que fica é: você namoraria com uma inteligência artificial? Wish I could touch you. How would you touch me? Criado por Tony Stark como um programa de defesa, o Tron ganha consciência e decide que a maior ameaça à Terra é a própria humanidade. O Tron nasce como uma defesa global, mas decide que a verdadeira ameaça é a própria humanidade. Não é só super-herói, é uma metáfora do que pode acontecer quando uma inteligência artificial interpreta sua missão de um jeito diferente do que a gente imaginou. E o mais assustador, isso não é tão distante do que os especialistas em ética da IA discutem hoje em dia. A questão, então, não é o que os seres humanos farão quando todo o seu trabalho e atividades forem realizados por máquinas, mas sim quais tarefas queremos ou precisamos reservar para os seres humanos e quais poderiam ser os papéis da inteligência artificial, se houver algum, para nos apoiar nessas tarefas de maneiras eticamente boas e socialmente aceitáveis. Eu penso muito sobre meteoros, sobre a pureza neles. Bum! Fim. Começa outra vez. Um mundo novo para o novo homem reconstruir. Eu deveria ser novo. Eu deveria ser muito lindo. O mundo olharia para o céu e veria esperança, misericórdia. Em vez disso, olharão com pavor, por sua culpa. Vocês me feriram. Dou crédito a vocês por isso. Mas, como um certo homem disse, o que não me mata só me deixa mais forte.
De Metrópolis a Ultron, o cinema não só imaginou futuros distantes, ele antecipou muitos dilemas do presente. Automação, consciência da máquina, riscos militares, relações humanas com inteligências artificiais. Tudo isso já estava no roteiro antes de estar na realidade. E talvez essa seja a função da ficção científica. Não prever exatamente o futuro, mas nos preparar para refletir sobre ele. E agora eu quero saber, qual desses filmes você acha que mais acertou sobre o nosso presente? Comenta aqui embaixo e já se inscreve, porque em breve eu volto com outras análises sobre cinema e tecnologia. You look lonely.